Bom dia, turma do oitavo ano. Vamos aí para mais uma aula de geometria, tá? O tema de hoje, né? Ângulos, quer dizer, o tema de todas as nossas aulas aí agora no segundo bimestre. Estamos falando sobre ângulos e polígonos, né? E aí eu apresentei um vídeo que não foi de minha autoria, né? Foi outro professor lá explicando como que se calcula ângulos em polígonos. E aí eu solicitei a atividade do livro e nós vamos agora para a correção dessa atividade. Só lembrando, pessoal, que nessa atividade acabou caindo aí algumas questões também sobre o assunto passado, né, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, certo, pessoal? Então as primeiras questões aí são direcionadas a esse conteúdo aí, ou seja, soma dos ângulos internos de um triângulo, beleza? Então vamos lá. Então, ó, a questão 11, para calcular a medida, né, do ângulo A em cada um desses triângulos. Então, o que que nós temos aí, pessoal? Aqui nós temos um ângulo em falta. A gente pode destacar aqui, ó, o ângulo A e, no caso da letra B, também um ângulo A. Duas medidas são conhecidas e uma não. Então, a forma que a gente tem aí de calcular é o que? É a gente pegar 180 graus, posso fazer, né? Se eu não quiser usar o artifício da equação, eu posso fazer dessa forma, pegar 180 e diminuir as medidas que eu conheço. Pela equação, pessoal, fica como? A gente pega a medida do ângulo A, que nós não conhecemos, somamos com 70 graus, que é essa daqui, depois somamos com 30 graus, que é essa daqui, e tudo fica igual a 180 pela a definição, né, da soma dos ângulos internos de um triângulo. Nós temos que a soma de todos esses ângulos internos aí é 180 graus. Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Ó? Eu somei o 70 com 30, deixei o A no primeiro membro da equação, coloquei o sinal de igual, 70 mais 30, né, deu 100. Então, eu transferi aqui, ó, essa soma que deu 100 já para junto do 180 depois do igual. Então, foi menos 100 e o mais 180 continua mais 180. Então o ângulo de A vai ser o que, pessoal? Sinais diferentes, né? A gente vai subtrair 180 menos 100 é igual a 80 graus, beleza? Na letra B eu fiz o mesmo procedimento, peguei aqui o ângulo A mais 45 graus mais 70 graus é igual a 180. Então eu fiz o que? Letras de um lado, números do outro, deixei o A aqui, ó. Deixei o A aqui, que é igual. Somei 45 com 70, né, que deu 115 e transferi essa soma para lá negativa. Então foi menos 115 mais 180 já estava depois do igual. Então o que acontece? Sinais diferentes vai subtrair e conservar o sinal do maior, que é do 180. Então 180 menos 115 é igual a 65 graus. Quem fez assim está correto. Então aqui na letra C, eu tenho novamente aqui essa medida A em falta, tem um ângulo de 103 graus e de 42 graus. Então vou usar o artifício da equação, então somei agora o 42 mais o 103 mais o ângulo de A, e a soma deles 3 é igual a 180 graus. Deixei o A no primeiro membro, que é a letra que eu quero encontrar na minha equação, que é igual. Somei, pessoal, o 103 com o 42 e deu 145 e transferi para o segundo membro esse 145. Então foi menos 145 e mais 180. Então o ângulo de A é 180 menos 145, 35 graus. Ok, pessoal? Essa 12, a pergunta é quantos graus mede o ângulo X, pessoal? Ele quer saber esse ângulo externo aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer primeiro, ó? Nós vamos determinar o ângulo interno que está em falta.
que é esse aqui que eu estou riscando aqui de vermelho. Eu sei, pessoal, que esse ângulo em vermelho que eu fiz aqui, mais o ângulo X, dá 180 graus. Forma um ângulo raso, beleza? Então, esse ângulo X mais esse ângulo que eu risquei aqui de vermelho, dá 180 graus. Então, o que eu fiz? Para me achar esse ângulo aqui, ó, eu peguei o 180, que eu sei que é a medida dos dois, do X e dele, e diminuí o que eu já tinha, né, para me encontrar esse ângulo de dentro. Então, o que eu fiz? 180 é a soma dos três, né, diminui a soma dos 73 com 30. Então, 180 menos a soma dos 73 com 30 deu 103, dá 77 graus. Então, o que eu fiz? Eu achei já o ângulo interno, que está em falta, que é esse de vermelho que eu risquei. E agora eu vou encontrar o ângulo de x. Como é que eu faço? Se o x mais esse ângulo que eu tinha riscado aqui de vermelho é 180, então eu pego 180 e diminuo o ângulo agora que eu conheci aqui, ó, em vermelho, que foi 77. Então 180 menos 77, x vale 103 graus. Ok, pessoal? Continuando aí. Bom, a 13. A figura a seguir é um pentágono. Ela tem 5 lados e com base nele vamos responder essas perguntas aí. Letra A. Quantos graus, pessoal, mede o ângulo de C mais o ângulo de G mais o ângulo de Q maiúsculo? Então, olha só, pessoal, ele quer saber a soma disso aqui, ó, de C mais G e mais esse ângulo de Q aqui. E claro, pessoal, a gente percebe que trata-se de um triângulo, né? Então, a soma de C mais G e mais Q, claro que é 180 graus, beleza? Na letra B, pergunta quantos graus mede B mais F e mais E. Olha só, B mais F e mais E. Temos um triângulo também, pessoal. Observa que essas retas pontilhadas aí, a quantidade de diagonais que parte do vértice P até outros vértices, fora os vértices consecutivos a ele. Que vértices são esses? O vértice T e o vértice Q. Eu não consigo traçar a diagonal de P para T e nem de P para Q. Então, eu só consigo de P para R e de P para S. Ok, pessoal? Então, pessoal, eu tenho quantos triângulos aqui? Tenho 1, 2, 3. 3 triângulos. Então, o que acontece? Como C, G e Q formam um triângulo, então a soma é 180 graus. Mesma coisa acontece com B, F e E. Também dá 180 graus. Quem colocou assim está correto. Agora, quantos graus mede A, D e T? A, D e T. Mede também 180 graus, pessoal. Também é um triângulo. Agora, pessoal, será que o ângulo P, ó, vou marcar aqui o ângulo P aqui, ó. Será que o ângulo P é igual à soma do ângulo A mais o ângulo B e mais o ângulo C? E a resposta é sim, pessoal. Claro, a gente percebe na figura, né? O ângulo P é exatamente as medidas do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C. Beleza? Letra E. Será que R, maiúsculo, o ângulo R, né, no caso, ó, é F mais G? Claro que é. Sim. O ângulo de R é exatamente aqui a soma do ângulo F com o ângulo G. Então, sim. E agora, será que o ângulo S é D mais E? Claro, a gente percebe também na figura. Para formar esse ângulo de S, eu preciso do ângulo aqui de D e de E, que são internos aí. Então, a resposta é sim. Na 14, pessoal,
com base na atividade anterior, né, quantos graus mede a soma de P mais Q mais R mais S mais T. Deixa eu voltando aqui, ó. Ele quer a soma desses ângulos aqui, ó. P mais Q mais R mais S mais T. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu já vou dizendo que o modo com que eu resolvi é um modo diferente daquela formulazinha lá de calcular a soma, né, dos ângulos internos. Eu vou usar o artifício aqui de decompor a figura em triângulos. Eu já mostrei para vocês que ela é decomposta aqui em 3 triângulos. Assim, ó, eu até numerei aqui, 1, 2 e 3. Então, o que acontece? Nós temos o seguinte, ó. Observa-se que a figura pode ser decomposta em 3 triângulos. E cada triângulo, a gente sabe, né, que a medida dos ângulos internos é 180 graus. Então, o que eu fiz? Peguei 180 vezes 3 triângulos e achei 540 graus. Quem fez assim ou usou a fórmula, né, também está correto. Tá? A resposta 540 graus. O modo que eu fiz foi decompor a figura em triângulos. Você tem essa opção também, pessoal, de calcular a soma dos ângulos internos, decompondo aí o polígono em pentágono, né, em triângulos, beleza? E lembra que eu não posso, olha, eu não posso pegar, querer tentar, né, fazer diagonal de P para T, nem de P para Q, que aí eu vou estar formando aqui apenas um lado, ó. E diagonal vai de vértice para vértice, como posso dizer assim, oposto, né? E não consecutivo a ele como PT e PQ. Então posso PR e PS, beleza? Então vamos lá. Nessa 15, pessoal, olha aí, a tampa do piano, né, ela está levantada, dependendo do volume do som, tal, que se deseja obter, é aberta em diferentes posições. Então, uma das aberturas desse piano aí forma um ângulo de 58 graus. Pessoal, ele colocou 58 graus aqui fora, ó, pode até confundir, achar que essa medida é 58 graus, mas ele está se referindo a essa daqui, ó, ok? Então, essa daqui de dentro, interna ao triângulo que forma, ó, é que é 58 graus. E pede para a gente determinar esse x aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer, ó? Vamos aplicar a formulazinha de soma, né, dos ângulos internos de um triângulo. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse x que eu circulei aqui, somar com 90 graus que eu tenho aqui, ó, em cima, mais 58 graus, que é a medidazinha aqui, ó, que o texto fala, né, que a abertura aí formou um ângulo, né, de 58 graus. Então a soma dessas três medidas é igual a 180 graus. Montei a minha equação, agora eu resolvo letras de um lado, números do outro. Então eu deixei o x aqui no primeiro membro, é a letra que eu estou encontrando, o 90 com 58. Passei para o segundo membro, menos 148 e o mais 180 continuou. Então 180 menos 148, então aquele x lá é 32 graus. Beleza, pessoal? Continuando. Pessoal, olha aí, essa 16 é a mesma coisa da questão 1. Beleza? Então, vocês vão dar uma pausa no vídeo aí, ó. Vão ver, analisar essas respostas aí, certo? Dá uma pausa aí. Continuando, pessoal, na questão 17, nós vamos observar atentamente aí a representação a seguir. Nós temos dois triângulos, pessoal. Um triângulo é o A, B e C. E o outro, pessoal, é B, C e D. Ok? Então essa figura é composta por dois triângulos. Pergunta da A. C ângulo, ó, o ângulo de C aqui, ele está oferecendo a medida, ó, que vai a 70 graus.
E o ângulo de A aqui em cima, ó, mede 80. Ele quer saber, pessoal, qual é a medida de B. Então é fácil, né? A gente vai fazer o quê, ó? Para saber B, eu vou pegar 180 graus, que é a soma do A com o C e com o B, e diminuir o que eu conheço. Então, o que eu conheço? Eu conheço que o C é 70 e que o A é 80. Então, eu vou somar 70 com 80. Então, eu vou pegar o 180 e diminuir a soma do 70 com o 80. Então, B vale 180 menos 80 com 70, 150. Então, o ângulo de B vale, aí 180 menos 150 é 30 graus. Encontrei B, pessoal. Na letra B, qual é o valor de x ângulo e y ângulo? É o ângulo de x e de y. A gente observa, pessoal, que são duas medidas x e duas medidas y, o que configura que são ângulos iguais. Então, se são ângulos iguais, o que eu vou fazer, pessoal? Para mim descobrir esse x e esse y aí individualmente, quanto que vale esse x, quanto que vale esse x, eu vou fazer o que? Dividir por 2. Então, eu sei que o ângulo B, nós achamos na letra A 30 graus. Então, para achar x, eu peguei 30 e dividi ao meio. Por quê? Porque são dois ângulos iguais a x. Então, 30 dividido para 2 deu 15 graus. Para achar o y, o mesmo procedimento. Quanto vale C? Está aqui. C vale 70 graus. Então, o y é 70 dividido para 2, que dá 35 graus. Portanto, ó, o x vale 15 e o y vale 35. Na letra C, pergunta quantos graus mede o ângulo de D, pessoal. Então, eu usei o que para achar? Usei esse ângulo x aqui, esse ângulo x, esse ângulo y e esse ângulo D para me encontrar o D que ele quer. Então, como é que eu faço? Pego, para achar D, né? Pego 180, que é a soma desse x, com esse y, com esse D, tá vendo? Então, a soma dá 180, e vou fazer uma subtração pelo que eu conheço desses ângulos internos aí. Eu sei que o x nós achamos na questão anterior valendo 15 e o y vale 35. Então, 15 mais 35 é igual a 50. Então, 180 menos 50 dá 130 graus. A gente encontra aí, pessoal, o ângulo de D. Lembrando, pessoal, que fazer pela equação, isso aí é opcional, né? Você pode fazer uma continha aí de mais e menos também e encontrar essa medida aí facilmente. Pessoal, essa 18 aí, ó, eu nem sei se eu solicitei ela, mas eu fiz o cálculo dela aí também, mais o desafio da página aí. Então olha aí, pessoal, um ciclista saiu pedalando pela cidade no sentido norte. Depois de um tempo de pedalada, ele virou 38 graus para a direita, depois 57 graus para a esquerda e finalmente girou 9 graus para a direita. Para voltar a pedalar no sentido norte, quantos graus, né, e para qual lado o ciclista deverá virar? Gente, olha só, essa é uma questão que você tem que fazer um desenho aí, né, para você imaginar a cena, essas curvas aí que ele faz, esse sentido aí que ele anda. Então eu fiz um desenho mais ou menos aí, o que aconteceu com esse ciclista aí, ó. Veja bem, pessoal, aqui ele começa a 0 graus, porque o início, a partida dele, né, é exatamente aqui, ó. Então você não tem ângulo nenhum formado. Então ele começa aqui a andar no sentido norte, ó, a seta aqui, ó, indicando o sentido norte. Aí o que ele faz? Quando ele chega em um ponto, ele vira 38 graus para a direita. Aí você tem a formação de um ângulo. Então formou aqui o ângulo de 38 graus. Ele vai. Quando ele chega em determinado ponto, ele gira 57 graus para a esquerda. Então ele girou, aí formou o ângulo de 57 graus e seguiu aqui para a esquerda, tal. Quando ele chega nesse ponto, ele gira de novo 9 graus para a direita e segue. Aí o que acontece?
para ele voltar, pessoal, ó, para onde ele iniciou aqui, ó, e percorrer o norte novamente, o que que tem que acontecer, pessoal? Então veja bem, como é que eu fiz esse cálculo, né? Primeiro, pessoal, eu encontrei, eu chamei, né, de x esse ângulo que eu quero encontrar, que é a curva que ele vai precisar fazer para percorrer o sentido norte novamente. Então eu chamei esse ângulo aqui, ó, de x, é onde ele vai fazer essa curva aqui e voltar de novo para o sentido norte. Então o que que nós temos, pessoal? Observa que nós não temos bem aí um triângulo, mas aí o que que eu fiz? Ó, eu circulei justamente aqui o ângulo de 57 graus e mais esses ângulos e tracei aqui de vermelho essa reta aqui desse ponto até esse ponto. E aí nós vamos ter então, pessoal, dois triângulos, ó. Nós vamos ter aqui 1, 2, beleza? Dois triângulos. E o que que acontece, pessoal? A soma dos ângulos internos desses dois triângulos vai dar 360 graus, porque cada um é 180. Então, se são dois, vai dar 360. Então, para mim encontrar o x, o que que eu fiz? Eu somei o x mais o 38 mais 303. Opa, de onde vem 303? Vem daqui, pessoal, ó, que esse ângulo mais esse ângulo e mais 57 graus dá igual a um giro completo de 360. Então o que que eu fiz? Peguei 360 e diminuí, ó, peguei 360 e diminuí 57 para achar esses dois ângulos aqui, ó. E aí deu quanto? Deu 303. Beleza, então esse mais esse 303 mais 9 graus que tem que dar 360, que é justamente a soma dos ângulos internos desses dois triângulos que a gente formou aí com o percurso do ciclista. E aí o que que acontece, pessoal? X é igual, eu somei o 38 com o 303 e com o 9, que deu 350, e joguei para lá negativo. Então foi menos 350, mais 360. X então é igual 360 menos 350, 10 graus. Portanto, pessoal, ó, se ele está indo nesse sentido aqui, ó, ele vai ter que virar aqui para a direita, ó, para voltar para o sentido norte, 10 graus, ok? Então são 10 graus para a direita para ele voltar para o norte. Descubra o valor do ângulo x aí, pessoal, nessas figuras. O que que eu fiz aqui, pessoal, para achar esse x aqui, ó? Eu chamei esse ângulo aqui, ó, de A, e esse aqui também, já que são iguais, né? Os dois eu chamei de A. E o que que eu fiz? Eu encontrei de cara aí essas medidas aqui de A. Como é isso, pessoal? Observa que esse ângulo A mais esse ângulo A mais essa medida 45 forma aí 180 graus. A gente percebe aqui que é um ângulo raso, ó. Onde eu estou fazendo de vermelho aqui, ó. É um ângulo de 180 graus, ó, meia volta, beleza? Fora que, como essas duas medidas são iguais, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar duas vezes a medida A, 2A, mais 45 é 180. Uma equaçãozinha básica para achar o A. Então 2A é igual. Achei 180 e passei para lá, menos 45. Era mais, né? Passou menos. Então 2A é igual 180 menos 45 dá 135. Então o ângulo A vale, desce o 135 e o 2 passa dividindo. Então passa essa barra aqui, ó, e o 2. 135 dividido para 2 dá 67,5. Então cada Azinho desse aqui, ó,
vale 67,5. Lembra que 2A é de A mais A. Estou fazendo A mais 45 é 180 graus, forma um ângulo raso. E aí, pessoal, eu achei o A. O que eu vou fazer agora? Eu vou achar agora o X ângulo. De que forma? Eu vou fazer, ó, X, pegar o ângulo X aqui, ó, somar com 67,5, que é esse aqui. Eu já estou agora nesse triângulo aqui, ó, desse aqui até aqui e até aqui. Que ele tem esse triângulo aqui também, ó, mas e como ele traçou essa reta perpendicular ao seu lado maior, né, e ao seu ângulo também maior, e aí você tem aqui 90 graus, você tem o ângulo X e tem esse aqui que nós encontramos que é 67,5. Então, pessoal, o X mais 67,5, que é esse A, mais 90 graus, que é esse aqui, dá igual a 180 graus. Porque temos um triângulo, né, aí, e eu sei que a soma é 180 graus. Então, x é igual, pessoal. O 67,5 mais 90 somado dá 157,5. Então, passei para lá, ó, era mais, né? Passou menos 157,5, mais 180. E aí o que acontece agora, pessoal? 180 menos 157,5 deu 22,5 graus, tá? Então quem fez assim está correto, ou utilizou aí outro meio, uma continha de menos aí para achar, tá certo também, beleza? Agora aqui, pessoal, essa letra B, olha que interessante, ó. A figura é como se fosse dois triângulos grudados aí, né? Aí ele apontou aqui que esse ângulo é igual a esse, que esse aqui está dando 140, ó, e esse aqui também, beleza? Então, pessoal, o que nós temos? Que esses triângulos, eles são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, as medidas dos seus ângulos aí internos também são iguais. Então, não preciso nem fazer conta, né? Eu já sei que o x aí, ó, que é a medida que ele quer, vai valer 25 graus também. E aí, pessoal, vem o desafio. Deixa eu ver se pulei alguma questão aqui. Pulei não. Tem um desafio aí agora, né? No conjunto de triângulos, os lados estão sobre as retas R e S, como mostra a figura. Com base nela, determine a soma dos ângulos marcados. Pessoal, os ângulos marcados aqui, ó, são B ângulo, A ângulo, C, D, E e F. Beleza? É isso que ele quer. O que nós vamos fazer, pessoal? Veja bem que cada triângulo, isso nós já comentamos aí anteriormente, cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus, isso a gente sabe. Então nós temos aí, pessoal, 180 vezes 3 triângulos. Aqui, ó, triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3. Beleza? Então, 180 vezes 3 dá 540 graus. Mas assim, pessoal, observa que esse ângulo, esse e esse não fazem parte do que ele pediu. Ele pediu os ângulos marcados, então é só quem é B, A, F, E, D e C. Então nós temos aqui, ó, três ângulos, ó, que não fazem parte dessa soma aí. Então o que acontece? Eu sei que esses três ângulos aqui que estão de fora, eles vão medir 180 graus, pessoal. Por quê? A medida completa aqui, ó, veja bem, desse giro aqui é 360. Então o que acontece? Vai ser como se fosse metade colorida e metade em branco. Branco que eu falo assim, né? Esse ângulo aqui em branco, esse aqui já é rosa, sei lá, lilás. Deve ser rosa mesmo. Esse aqui branco, esse aqui rosa, esse aqui branco. Então a gente tem que é metade branco, metade rosa. Então, como é um giro
de 360 graus, a metade rosa vai ser 180 e a metade branca 180. Logo eu sei que esses ângulos aqui, ó, esses aqui de rosa vão medir 180. Então o que eu fiz para achar a soma dos ângulos que ele destaca, né, que ele precisa, que é o B, o A, o F, o E, o D e o C, eu peguei 540 e diminuí os ângulos que ele não marca, que deu 180. Então 540 menos 180, 360 graus, beleza? Agora, pessoal, nós já estamos na parte de soma dos ângulos internos de um polígono. Então a gente vai ter que usar aquela formulazinha lá. Então vamos ver. Com base no que vimos a respeito de soma dos ângulos internos de um polígono, determine a medida A em cada um dos itens. Pessoal, aqui é bom, pessoal, que só tem uma medidazinha A para encontrar, ó. Então o que eu faço? Ó? Primeiro eu descubro qual é a soma e depois eu acho o ângulo A. Então eu vou fazer essa daqui, o restante vocês copiam. Olha só, a soma é igual a n-2 vezes 180. O que é n, pessoal? Vamos lembrar. N é número de lados. Então vou contar 1, 2, 3, 4 lados. Então, baixo S, que é igual, n vale 4, menos 2, que seja é da fórmula, né? Menos 2 vezes 180. É a fórmulazinha. Lá, o livro de vocês explica de uma forma lá, pessoal, da formiguinha, não sei o que faz isso e aquilo outro. Mas uma das melhores explicações para falar, né, de onde vem esse n-2 aqui, é você fazer o seguinte, é você decompor a figura em triângulos, né? E aí você percebe aqui que de um único vértice aqui, ó, tá vendo? Eu consigo apenas traçar uma diagonal, ó. Beleza? A mesma coisa, se eu tomar esse vértice aqui, eu só consigo fazer uma diagonal. Então o que eu faço? Como são 4 vértices, né? O que eu vou fazer? 2 vértices eu vou deixar de fora, porque justamente os vértices consecutivos a esse aqui que eu estou circulando, ó. Quais são eles? Esse aqui, ó, e esse aqui. Então eu acabo diminuindo aí 2 vértices. Então como é que fica? 2 lados, né? Eu acabo tirando fora 2 lados. Então por isso que fica n menos 2. Pode observar, de toda figura, ó, que você pega um vértice, por exemplo, esse aqui que mede 130, eu não consigo formar diagonal daqui para cá e nem daqui para cá. Se eu traçar essas retas aqui, eu vou estar formando um lado. Então só consigo daqui para 122, daqui para 117, daqui para 150. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4 triângulos aí formados. Então beleza. Vamos ver aqui. Aí vem n menos 2 vezes 180, porque cada triângulo vai medir 180 graus. Vamos lá então. Coloquei o número de n, que é igual a 4, diminui 2 vezes 180. 4 menos 2 é 2, 2 vezes 180, 360. Então a soma total, pessoal, é 360. Como eu tenho aqui, ó, um ângulo A faltando, é o que eu fiz, ó. Peguei o 360 graus, para achar o ângulo A, ó, peguei o 360, que é a soma total dos 4, e vou diminuir a soma dos que eu conheço. Então peguei 107 mais 70 mais 83, que deu 260. Então o ângulo A é 360 menos 260, 100 graus. Beleza, pessoal? Aí vocês vão pausar o vídeo aí, fazer aí o cálculo da letra B, com o mesmo raciocínio aí utilizado, né, com a formulazinha S, n-2 vezes 180, e eu vou falar dessa C aqui. Nessa C, a soma, pessoal, deu 540. Por quê? Quantos lados eu tenho? Eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu tenho 5 lados. Então S é igual a n menos 2 vezes 180.
Então n vale 5, coloquei aqui, n é número de lados, 5, de decil menos 2, fecha, vezes 180. 5 tira 2, pessoal, dá 3. 3 vezes 180, 540. Achei a soma. Aí agora, pessoal, o que eu vou fazer para achar o A aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esses dois aqui, somar, né? Então A mais A está aqui, mais 270. Onde vem 270? Cada medida dessa aqui, ó, é 90 graus. Ó. Então 90 vezes 3, 270. A soma desses três aí, desses três valores, dá 540 graus, conforme o que a gente achou aqui da soma, ó. Então, resolvendo a equação, A mais A fica 2A, passa 270 para lá, menos 270, e o mais 540 continua mais 540. Então, deixo o A sozinho, né? E faço o que, ó? 540 menos 270 dá 270. E o 2 que multiplicava aqui, ó, passa dividindo. Então, 270 dividido para 2, 135. Quem fez assim, pessoal, está correto. Pessoal, agora é para usar a formulazinha aí nessa 2 e achar a soma. Então, o quadrilátero tem 4 lados, eu preciso saber isso aí, ó. Então, substituir o n aqui pelo 4, menos 2, ó, da fórmula, vezes 180. 4 tira 2, 2, beleza. 2 vezes 180, 360. Aí nós temos agora do hexágono, olha aí, 6 lados, substituí o n pelo 6, baixei o menos 2, vezes 180, ó, 720. Aqui, ó, decágono, 10 lados, substituí o n pelo 10, menos 2, ó, vezes 180, 10 tira 2, 8, 8 vezes 180, 1440. E o de 15, olha aí, ó, S, n menos 2, tal, n vale 15, né? 15 lados ele ofereceu, 15 menos 2, 13 vezes 180, 2340. E outra coisa, pessoal, sempre trabalhem pausando o vídeo, beleza? Na terceira questão, pessoal, eu vou precisar primeiro achar a soma. Como é um quadrilátero, uma figura de 4 lados, ó, você pode perceber aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu já sei, até da questão passada, né, que, olha aqui, ó, o quadrilátero é 360 graus. Eu já sei qual é a soma. Às vezes a gente tem que memorizar isso aí, ó. Por exemplo, o hexágono sempre é 720 graus a soma. O de 10, o decágono sempre é 1440. O de 15 lados sempre é 2340 a soma. E o quadrilátero a gente sabe que é sempre 360. Então, os 4 lados, pessoal, a soma dá 360. Então, tá aqui. Quadrilátero é 360. Então, a soma do 3x com o x, com o 3x de novo e com o x tem que dar 360. Aí eu fiz o que? 3 mais 1, 4, com 3, 7, com mais 1, 8. Então 8x é 360. Aí eu finalizei, deixei o x sozinho, baixo o 360 e o 8 passa dividindo. 360 dividido para 8, 45 graus. Nessa 4, pessoal, ele fala o seguinte, ó. Cada um dos ângulos internos de determinado polígono mede 175 graus. Então, quantos lados ele tem? Pessoal, olha aí. Eu sei que cada ângulo interno mede 175 graus. Então, o que faz, pessoal? Como ele quer saber quantos lados ele tem, eu sei que ângulos e lados é a mesma coisa. Se eu tenho 10 lados, eu vou ter 10 ângulos. Né? Se eu tenho 3 lados, eu vou ter 3 ângulos. Não é assim? Então, como cada ângulo mede 175, se eu quiser saber a soma desses ângulos total, eu vou ter que pegar o quê? N, que é o número de ângulos, né? Ou também lados, é a mesma coisa, vezes o
175 graus, beleza? Então, essa seria a soma, n vezes 175. Usando a fórmula de soma, pessoal, que é essa daqui, ó, S é igual a n menos 2 vezes 180. No lugar da soma S, ó, eu represento a soma daqueles ângulos, que é essa daqui, ó, n vezes 175. Então, substituir. A soma deles é n vezes 175, que é igual, aí eu baixei aqui o restante da fórmula, n menos 2 vezes 180. Aí eu comecei a calcular, ó, n vezes 175, 175n, que é igual n, a distributiva, ó, n vezes 180, 180n, menos com mais dá menos, 2 vezes 180, 360. Letras de um lado, números do outro, pessoal, o que eu fiz? Ó? Como o 180 é maior do que o 175, se eu jogasse o 180 para lá, ele iria menos. Aí tinha aquela coisa de multiplicar por menos 1 e tal. Então o que eu fiz? Eu deixei o 180 aqui e trouxe para cá o 175. Então ele foi menos. E o menos 360 foi para lá mais. Aí eu baixei o 360 e fiz 180 menos 175, que dá 5n. Aí eu finalizei, ó, n é igual, desce o 360 e o 5 passa dividindo. Então 360 dividido para 5 deu 72 lados. Beleza? Nessa 5, um polígono convexo tem 12 ângulos internos iguais. É possível saber quantos graus mede cada um? Justifique sua resposta. Pessoal, a resposta é sim. Aí está dizendo, né, que o polígono ele tem 12 ângulos. Né? Então, se ele tem 12 ângulos, ele tem, claro, 12 vértices. E ele fala que esses ângulos internos são iguais, pessoal. Então, isso está na mesma medida. Então, como é que faz para achar? Olha aí. Eu calculei primeiro a soma, usando aqui os 12 ângulos como 12 lados, que é a mesma coisa. Eu falei isso anteriormente. Então, ficou n número de lados 12 menos 2, isso naquela formulazinha, né, de soma dos ângulos internos de um polígono, então 12 menos 2, vezes 180. 12 tira 2 dá 10, 10 vezes 180, 1.800 graus. Isso é a soma. Mas ele quer saber, pessoal, quantos graus mede cada um deles. Então, como são 12 ângulos iguais, eu peguei o 1.800 graus, que é a soma total deles, e dividi aqui por 12 e achei, pessoal, 150 graus. Beleza? Então a resposta é sim, cada um mede 150 graus. Aí tem a justificativa, tal, vocês vão ler aí. Ó. Essas 6 aí, pessoal, junte-se a um colega para responder, beleza. O polígono apresentado não é convexo. É possível calcular a soma de seus ângulos internos? E pergunta de que forma? A resposta, pessoal, é possível sim saber a soma de seus ângulos internos, mas eu preciso decompor a figura aí em triângulos, pessoal. Lembra do ciclista lá? Eu fiz a decomposição daquela figura em triângulos para eu poder achar. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Decompor ela em triângulos. Beleza, pessoal? Decompondo em triângulos, eu consigo saber que esse triângulo 1 aqui é 180 graus, a soma desses ângulos, e que esse 2 aqui, ó, também é. Então, logo, pessoal, a fórmula só funciona nesse caso, se fizermos a decomposição em triângulos. Beleza? Então, pessoal, nós chegamos ao fim aí, né, de mais uma aula. Vocês possam aí tenham paciência para assistir às aulas, pausem o vídeo sempre que necessário, beleza?